pela página da E faz da diferença, internet. por exemplo, porque na mama a gente já viu que as mulheres têm bastante mais prevalência do que para homens. No câncer de boca faz a diferença? São, desses 14 mil, são 10 mil em homens, 10 mil e tantos em homens, e 3 mil e alguns nas mulheres. Agora, eu só queria dar uma deixa aqui, porque eu acho que tá mudando isso. Até porque as mulheres estão fumando mais e bebendo bem mais. Então, os mesmos fatores de risco estão sendo cada vez mais incidentes nas mulheres. Essa é a expectativa. A gente percebe estatisticamente que se aderem mais ou menos 1.000 casos por ano. A proporção, a gente nota uma tendência de começar a aumentar nas mulheres, mas ela não é tão evidente como a gente poderia supor já na última década. O que os dados mostram é que provavelmente o câncer de boca, a gente está falando especificamente do carcinoma espinocelular, ele na mulher deve ter algum tipo de predisposição hereditária, ou genética, vamos dizer assim, hereditário não é o correto, genética, que deve ter alguma diferença entre o tipo do carcinoma espinocelular que a gente tem no homem e o carcinoma espinocelular que a gente tem na mulher. É mais agressivo no homem? Não, o interessante é que existe uma proporção bastante grande das mulheres que fazem carcinoma espinocelular e não fumam e não bebem. E tem uma higiene bucal excelente. Então, provavelmente deve existir algum modelo de oncogênese, no caso do carcinoma espinocelular na mulher, que deva ter alguma especificidade um pouco distinta. Não sei se em todos os casos, mas pelo menos em alguns, muito provavelmente. Eu quero aprender uma coisa aqui, até para as minhas pacientes e para mim mesmo. O câncer de mama depende muito da idade, como a próstata para o homem. Você vê assim que ele é uma repetição, provavelmente, de danos na mucosa, de mutações, e ele também vai ser mais frequente com a idade? Sim, é uma doença crônico-degenerativa. O carcinoma espinocelular, que a gente está chamando genericamente de câncer de boca, ele é mais comum, ele aparece mais frequente em indivíduos acima dos 30, 35, 40 Mas você é jovem. Mas é a idade que as pessoas mais bebem e fumam, né? Isso é pela agressão constante. Pela agressão constante. Isso é causado pela... Já com 35, 40 já 35, dali para frente, de 40 para frente. Achava que era bem mais tarde. Não, claro, existem pacientes com idade mais avançada, mas a partir dessa idade já começa a aparecer. Que é aterrorizador, né, câncer de boca. Assim, em termos de... É um momento face é o que se enxerga primeiro, né? E mais, eu acho assim, a gente diz, né, morre pela boca, né? Porque é prazer, sexo, tudo é boca, né? E a gente ter todo esse... A gente ouviu dizer que o câncer de boca é bem assim, ó, é bem quem fuma e bebe, né? Uma característica bem marcante, né? Que é mais do fumante. Predominantemente. E o câncer de mama, tem um fator assim desencadeador que tu pudesse citar ou é mais genético? Eu faço muita pesquisa, né? Que é assim, tudo que a gente fala aqui é medicina baseada em evidência em primeiro lugar, né? E nós levamos essa carga de que no Rio Grande do Sul, agora chamando aqui para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, são 127 casos por 100 mil mulheres, que são 3 vezes mais do que a maioria do Brasil. Aqui, eu costumo dizer nas minhas aulas para leigos, ser mulher, envelhecer e morar em Porto Alegre. Esses são os 3 maiores fatores de risco que eu conheço. Por quê? 127 por 100 mil, quando a média brasileira é 53, alguma coisa há. Nós fazemos uma pesquisa, eu sou coordenadora lá do Hospital Moinhos de Vento, e a gente faz uma pesquisa, um projeto de rastreamento com pesquisa genética numa área de 19 postos de saúde da família, da área da Restinga e do extremo sul lá, na área, zona sul de Porto Alegre. Nós investigamos todos os fatores de risco lá e o que predomina realmente é a obesidade. A obesidade hoje em dia, ela está por trás de vários tipos de câncer e na mama, até porque as obesas têm mais aporte de hormônio,
A obesidade é, hoje em dia, vamos dizer assim, o marco fundamental para o câncer de mama aumentar, junto com o sedentarismo e abuso de hormônios da menopausa. Esses são um trio. É claro que aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente investiga a história familiar, a gente não vê mais casos de câncer de mama na família. Ele dá mais ou menos assim. 95% das mulheres, 90%, 95% das mulheres que têm câncer de mama não tem ninguém na família. Isso é um outro equívoco que as mulheres acham que porque não tem ninguém na família, elas estão livres de ter o câncer de mama. Então isso é mito. Isso é um mito enorme, mas agora, as gaúchas, os gaúchos, os porto-alegrenses daquela área, eles têm muito caso de câncer na família, não de mama, mas de câncer. Quase 35% tem alguém em primeiro grau com câncer. E aí vem todos os tipos, pulmão, estômago, esôfago, intestino. Então são esses casos que vêm como num pacote para a família. E isso talvez seja uma história genética nossa, hereditária, europeia, que vem de gerações para gerações, que nós temos uma propensão maior de ter câncer na família. Então acho que essas dicas de prevenção, esse programa aqui, tu falou que era maravilhoso no começo, ele é valioso. Porque a gente precisa falar mais sobre isso, desmistificar, porque tem saída. Câncer de boca tem saída, câncer de mama tem saída, câncer de próstata tem saída. A gente não pode continuar com aquele filme que nem vou atrás para não, porque eu já estou com a sentença de morte. Não é assim. É aquele ditado, quem procura acha é bobagem. Tem que procurar para achar e curar logo. A saída, prevenção a saída é o procurar rápido. O diagnóstico preventivo é a melhor coisa do mundo, né? Nessa questão do procurar, encontrar pequeno, tratar e resolver, eu sou professor de patologia e eu gostei muito, não sei se foi quando o Miguel ou a Mayra disseram que o patologista conversa com as células. Eu, como patologista, gostei muito. A gente realmente conversa com elas praticamente todos os dias em frente ao microscópio. Mas o que eu quero chamar a atenção, de novo, especificando os dados que eu conheço mais de perto, de câncer de boca, que a mortalidade em 5 anos do câncer de boca se mantém em 50% há mais de 50 anos. Isso é, na minha opinião, o maior atestado de incompetência minha como professor, de ter trabalhado com tantas gerações de colegas, formei tantas gerações de colegas, e a gente não conseguiu interferir e mudar ainda essa realidade, que é a realidade do nosso país e muito semelhante em todo o mundo. Então, como a Mayra colocou, qual é o paciente daqueles 10 que fumam e bebem, qual deles é o que vai desenvolver o carcinoma, é que a gente está trabalhando na universidade em busca de um teste citopatológico que tenha uma boa especificidade e uma ótima sensibilidade. Eu vou fazer um desafio aqui para ti. Que é, enquanto eu estava dentro da academia, porque eu sou PhD, pós-doutora, antes de começar a minha militância, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e continuo estudando muito. Agora, se a gente não sair da academia e não trouxer para a comunidade, como é isso que a gente está tentando fazer, e eu me lembrei onde é que a gente estava junto, tá lá na Expo Inter nós estávamos juntos. Muitas coisas nós temos que trazer para a comunidade para conseguir mudar. Exato. Os Estados Unidos conseguiram mudar a mortalidade por câncer de mama de 1990 para cá, despencou de uma mortalidade como a nossa, quase 30%, 40%, para uma mortalidade de 5% a 7%. Por quê? Porque a Nancy Reagan teve câncer, a Barbara Bush teve câncer em 1975, e foram para a rua. E isso passou para a sociedade civil exigir de nós, médicos, dos governos, para mudar isso. Porque se tem uma mudança possível, o que nós estamos fazendo? Podia aproveitar, Mayra, e falar sobre essa campanha, né? Esse dia mês de outubro. Dia 5 de outubro, nós iluminamos pela terceira vez consecutiva, terceiro ano consecutivo, o Cristo Redentor, com esse slogan aqui:
e eu estava junto com a Carolina Herrera, que foi a nossa madrinha dessa campanha, que empresta a sua imagem para o câncer de mama na América Latina. E a frase que a gente falou lá e que a frase que nós vamos trabalhar todo esse ano é que sem investimento o câncer de mama não tem tratamento. E a gente pode dizer, sem investimento o câncer de boca não tem tratamento. Sem investimento o câncer não tem tratamento. Porque a gente precisa informar, precisa que as empresas continuem exigindo dos seus funcionários exame de mama, exame de próstata, exame de boca. A gente precisa um pacto aí social, porque o câncer hoje em dia é um problema social. Porque a gente não tem mais como pagar conta. Ainda por cima. Não é só conta financeira, conta econômica, é conta do social. Né? O custo social dessa doença que ataca homens em plena juventude, 35, 40 anos, na força de trabalho, as mulheres de 45 a 50 anos que ceifam essas vidas, nós não podemos continuar aceitando. Então, eu acho que daqui para frente é unir esforços. Essa questão do investimento, a força no caso de novo, vou falar do câncer de boca, vou ficar restrito a isso. A força de trabalho e investimento dos nossos estudantes que foram à Expo Inter todos os dias para fazer esse trabalho é um recurso humano e a gente fica imaginando o tomógrafo, isso e aquilo. Então, esse recurso humano precisa ser valorizado. O mais importante é que isso é saúde, né? Eu, como disse, graças a Deus, hoje em dia, me detenho mais na parte estética, mas, infelizmente, me chega o paciente para reconstruir, tanto do lábio, boca, quanto o paciente de mama. Quer dizer, se a gente pode, antes de reconstruir ou antes de partir para um tratamento mais agressivo, eliminar na base, melhor, né? Então, nós queremos agradecer a presença da Mayra, do Pantelis, que estiveram aqui hoje, deixando o programa maravilhoso para vocês. E lembrando, né? Não nos perca, semana que vem estamos de novo com vocês, aqui no 20, no sábado, às 10 horas da noite. Até mais.